Você deve ter visto por aí que a taxa Selic caiu mais uma vez, e se não viu ainda, você está vendo agora. Ela caiu de 3% para 2,25%. Isso significa que CDB 100% do CDI, Tesouro Selic, conta remunerada, poupança não está rendendo quase nada. E sabendo disso, muita gente vai migrar da renda fixa para a renda variável, querendo ganhar uns trocadinhos a mais. E a primeira coisa que elas vão acabar se deparando vão ser os fundos de investimentos imobiliários. Por quê? Porque eles são uma espécie de ativo que são um pouquinho menos voláteis que as ações e que tem a capacidade de pagar rendimentos, de pagar aluguéis todos os meses. Mas se você for comprar, investir em um fundo imobiliário e não souber fazer a análise, pode acabar sendo um tiro no pé. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar como você faz a análise de um fundo imobiliário com 7 indicadores. E saindo daqui, você vai ser capaz de escolher um bom fundo para colocar na sua carteira. Para eu te mostrar os indicadores que a gente vai utilizar durante esse vídeo, nós vamos utilizar o site Funds Explorer, que é um site que mostra uma lista de 214 fundos imobiliários e você pode clicar em cada um deles e ver várias características. Então agora, falando do nosso primeiro indicador, nós temos o P sobre VPA, que significa preço sobre valor patrimonial por ação. Sim, ele tem essa denominação ação porque ele é um indicador também utilizado para as ações. Como que ele é determinado? Os fundos imobiliários eles têm um preço negociado no mercado, que seria esse preço. E também eles têm um preço por cada ação, que é calculado através do valor total do patrimônio do fundo, por exemplo, dos prédios que ele possui, dividido pela quantidade de cotas emitidas. Então você vai chegar num valor determinado por cada cota, que é o valor que o fundo deveria valer. Então, pegando esse valor que ele está sendo negociado no mercado hoje e dividindo pelo valor que ele realmente vale, você chega num número. Se esse número for maior do que 1, significa que esse fundo ele está sendo negociado um pouquinho acima do que ele vale. O que pode significar uma precificação do futuro, que o fundo vai se valorizar, ou que o gestor vai comprar um novo ativo, um novo imóvel, ou que simplesmente o fundo está mais valorizado, está se rendendo bem. E se esse valor for menor do que 1, significa que o fundo está sendo vendido com um desconto. Então pode ser que ali seja uma oportunidade de compra. Mas quando ele também está abaixo de 1, se ele estiver muito abaixo, pode significar que alguma coisa errada esteja acontecendo com o fundo. Então, nós nunca devemos olhar um indicador sozinho, e sim um conjunto deles. No site Funds Explorer, você pode encontrar essa relação de P sobre VPA simplesmente escolhendo a opção Ranking de FIIs e movendo a barra, o cursor inferior para a direita, e você vai encontrar a parte que já tem o cálculo te mostrando o P sobre o VPA de todos os fundos. Nosso segundo indicador é o Dividend Yield. Ah lá, começou a falar inglês esse rapaz. Calma, é bem tranquilo. O Dividend Yield é a rentabilidade do fundo com relação a uma cota. Por exemplo, uma cota de um fundo custa R$100 e ele pagou em um mês 60 centavos por cota, você divide 60 por 100, você tem uma rentabilidade ou um Dividend Yield de 0,6% no mês. Se você somar no ano, ele é de 7,2% se continuar o mesmo valor. Aqui é interessante você olhar os rendimentos ou o Dividend Yield no ano inteiro, não só em um mês. Por quê? Porque pode ser que um mês ou outro mês o fundo tenha tido um resultado muito bom ou tenha acabado vendido algum imóvel que fez o Dividend Yield dele saltar. E não significa que ele vai ter aquela rentabilidade, que aquela rentabilidade vai continuar pelos outros meses. Então é sempre bom se atentar ao dividend acumulado em 12 meses. No site Funds Explorer você tem uma parte que você consegue ver o dividend yield de 1 mês, de 3 meses, 6 meses e de 12 meses. Então simplesmente você pode escolher o fundo e ver qual é a rentabilidade que ele vai ter. Nosso terceiro indicador então é a liquidez. A liquidez ela é um indicador por quê? Porque ela significa a quantidade de cotas que está sendo negociada por dia daquele fundo. Se você olhar novamente no site do Funds Explorer, você consegue encontrar as negociações diárias de qualquer um dos fundos listados ali no site. E isso acaba sendo um indicativo para a gente olhar por quê.
Quanto mais negociado, quanto mais negociações o fundo tem diariamente, isso pode ser uma característica, algum indicativo que mostra que o fundo ele tem uma tendência do fundo ser um pouquinho melhor que os demais, e também ela pode se aplicar para caso a sua estratégia mude ou os fundamentos daquele fundo não se adequem mais à sua estratégia, e você pode simplesmente vender esses fundos rapidamente. Ou se os fundamentos de um fundo entram na sua estratégia, você pode comprá-los rapidamente se a liquidez for alta. O nosso quarto indicador é a vacância, e se tratando de imóveis físicos, ela é bem importante. A vacância é o quanto dos imóveis daquele fundo não estão alugados. Por exemplo, um imóvel de 100 salas comerciais, se ele tem uma vacância de 5%, significa que 5 salas não estão alocadas e as outras 95 salas estão alocadas. E assim, você pode utilizar para outros tipos de imóveis, como galpões, shoppings, etc. É importante também que você olhe não só a vacância daquele mês, mas sim o histórico de vacância daquele fundo, porque assim você consegue tirar outras informações, você consegue ver se os imóveis daquele fundo são bem localizados, se a gestão é ativa e está sempre buscando repor caso alguma das empresas que fazem parte daqueles imóveis saiam, e se os imóveis em si são bons imóveis que as pessoas estão procurando. No site do Fundos Explorer também, quando você clica em algum dos fundos, você pode rolar a barra lá para baixo e você vai ver a taxa, você vai ver questão de um ano a vacância daquele fundo. Nosso quinto indicador é a diversificação. Você pode encontrar eles também no site, rolando a barra inferior lá para o final, você vai olhar a quantidade de imóveis que cada um daqueles fundos tem. E por que a diversificação é importante? Pensa comigo, se o fundo só tem um imóvel alugado para uma pessoa ou para uma empresa, se essa empresa acaba saindo, a renda daquele imóvel sai de 100% para 0%. Então, quando um fundo ele possui mais imóveis, vários imóveis e várias pessoas, várias empresas alugando aqueles imóveis, significa que o risco de inadimplência, significa o risco de você perder a rentabilidade, ele é diluído. Então, esse é um indicador muito bom para ser analisado, para ver se o fundo ele é diversificado, se ele atende bastante áreas, caso uma área seja afetada, a outra ainda continua normal, rendendo, e assim você tem o seu patrimônio protegido. Nosso sexto indicativo, e estamos quase acabando, é a localização. Ah, Paulo, mas como que eu vou saber a localização? De novo, no site do Fundos Explorer, quando você clica em um relatório de algum fundo, você consegue rolar lá para baixo e ele vai mostrar os ativos e a localização daqueles ativos. Quando você pega esse endereço, você pode jogar no Google Maps e ver, por exemplo, um shopping, um escritório, imóveis que têm uma boa localização tendem a ter uma taxa de vacância baixa. Caso você conheça a região que o imóvel está, melhor ainda, você já sabe se ela é uma boa ou não. E você também pode utilizar aquele recurso do bonequinho do Google Maps, onde você pode simplesmente ter a visão da rua e olhar para o imóvel, para a fachada, ver se ele está sendo bem cuidado, se ele não é bem cuidado, e assim por diante. Nosso sétimo indicador é a rentabilidade real sobre os títulos públicos. Fundos de investimentos imobiliários, eles fazem parte da renda variável, ou seja, eles possuem risco. Não faria sentido nenhum você correr risco e ter uma rentabilidade menor do que ativos que não possuem risco, no caso de títulos do governo. Para ver a rentabilidade, a grosso modo, você teria que pegar a valorização daquela cota do seu fundo ou a desvalorização dele no período de um ano e somar com o dividend yield dele anual. Então, por exemplo, você tem uma cota que vale R$100 e ela paga 60 centavos ao mês. Então, o dividend yield dela é de 0,6% ao mês, totalizando 7,2% em um ano. Se a cota desse fundo saiu de R$100 para R$105, ele teve uma valorização de 5%. Então, a sua rentabilidade real, no grosso modo, seria de 7,2% mais 5%, 12,2%. Essa seria a sua rentabilidade em um ano. Então, no caso da Selic agora que nós temos, essa é uma rentabilidade superior, mas já houve períodos que a Selic também estava muito alta. Então, não faria sentido você correr risco se algo seguro te daria a mesma rentabilidade. Então, lembrando, esses são 7 indicadores para você dar uma olhada para ver se os fundos eles apresentam uma boa qualidade, uma oportunidade de compra. Mais uma vez, você não deve olhar um indicador sozinho. Ah, se ele está lá 0,8
no P sobre VPA, eu vou comprar. Calma, pode ser que outras coisas estejam acontecendo naquele fundo. Então, é sempre bom dar uma olhada em todos os indicadores juntos. E se você vê que eles satisfazem todos os pontos positivos, aí sim pode ser uma oportunidade boa de compra. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter cumprido com a missão de te passar 7 indicadores. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo, tá bom? Esse é o Quando Eu Ficar Rico, meu nome é Paulo e até o próximo vídeo.